A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, podem ser muito maiores. Para que os pais e cuidadores possam se manter atentos ao que ocorre na rotina de suas crianças, nós conversamos com a psicóloga Luciana de Paula, que é especialista em gestão de pessoas e neuropsicologia. Bom dia, Luciana. Como é que podemos abordar isso com nossas crianças dentro de casa? Bom dia, Poliana, Adilsone, ouvintes da Jovem Pan. Um tema muito importante que nós vamos abordar aqui hoje, e eu agradeço muito essa oportunidade de podermos aprofundar o nosso conhecimento sobre um assunto que é tão relevante na nossa sociedade atual. Então, a educação infantil é importante dentro de casa, porque as crianças podem identificar um comportamento de um adulto ou de um adolescente que passou aí dos limites e se tornou abusivo, né? A educação é uma das formas mais eficientes de combate à violência sexual. E aí, através da abordagem desse tema e falando de uma maneira natural com a criança ela pode entender melhor sobre o seu próprio corpo e até mesmo como ele funciona, como é o funcionamento das suas emoções, do que ela é permitido, do que não é permitido, quais são os limites aí das relações, quem são as pessoas que podem ter acesso ao corpo dela, e aí eu digo em relação às questões fisiológicas, né? De um banho, de se limpar, principalmente no caso das meninas, né? E isso também vai evitar que a criança e os adolescentes sejam expostos a esse assunto de uma maneira inapropriada, de ter acesso aí, de repente, através de pornografia, entre os amigos ou até mesmo na internet. Então é importante, né, e é preferível que a criança, ela discuta, né, os pais discutam isso dentro de casa, discutam sobre esse assunto dentro de casa, para que quando acontecer algum ato inapropriado ou alguma situação de abuso, essa criança se sinta segura para que ela possa se abrir e falar de uma maneira natural e que ela vai ser principalmente acolhida por esses pais ou por esse adulto responsável que cuida dela. E a maneira, né, que a gente pode falar a respeito disso é de uma forma lúdica, de uma maneira que a criança ela vai entender, respeitando aí as idades, mostrando principalmente que existe um limite e não falar ou abordar temas que a criança ela não vai ser capaz de entender ou de ter uma lógica, porque a criança ela é muito concreta. Então a gente precisa falar para ela de uma forma simples, autêntica, de uma maneira lúdica e que fique clara a informação que a gente queira passar. E caso a criança tenha alguma dúvida a respeito de algum conteúdo, responder apenas aquilo que ela perguntou, evitar aprofundar a respeito de alguns temas, principalmente dependendo aí da idade que essa criança tem. E como perceber se algo de errado pode estar acontecendo? Quais comportamentos os cuidadores e os pais devem observar? Uma forma de nós sabermos que existe algo de errado acontecendo com a criança é através do comportamento. A criança ela fala muito através do comportamento dela. Então, uma criança que já tem certa independência, de repente ela começa a apresentar comportamentos regredidos, ela começa a ficar irritada, um baixo desempenho na escola, dificuldades para dormir, pesadelos frequentes, ela pode ficar hipersexualizada, então passar a mão nas partes íntimas, ter uma curiosidade maior a respeito do próprio corpo ou do corpo do adulto ou do corpo de algum colega. É a principal forma que nós temos de saber que algo errado está acontecendo com os nossos filhos ou com as nossas crianças é observar o comportamento dela.
Mudou o comportamento, é importante investigar para saber se essa criança não sofreu algum abuso, não está em alguma situação de abuso, ou não passou por algo parecido, ou viu, ou vivenciou, ou experimentou, ou foi exposta a alguma situação, e sempre manter um bom vínculo, porque a partir do momento que a gente mantém um bom vínculo com as nossas crianças, elas vão se sentir seguras quando algo de errado estiver acontecendo. Então, não existe uma idade limite para ser falado. É importante que esse seja um assunto abordado de uma maneira natural. Quanto mais natural isso for abordado, mais segura a criança vai se sentir sobre ela mesma, sobre o próprio corpo, sobre o que acontece à sua volta e, principalmente, em falar isso para o adulto que cuida, seja os pais responsáveis, algum avô, alguma avó, ou até mesmo os professores na escola. Então, observe o comportamento das crianças, observem o que as crianças, o tipo de conteúdo que elas estão acessando, estejam próximo dos filhos e das crianças de vocês, que assim a gente vai proporcionar e propiciar um ambiente seguro para que elas possam se desenvolver de uma maneira saudável.